O processo que analisa as relações de trabalho da chamada pejotização no Supremo Tribunal Federal pode impactar mais de 200 mil ações na Justiça. Enquanto estão suspensas na Justiça todas as ações sobre a pejotização, que é contratar um trabalhador como pessoa jurídica, o Supremo Tribunal Federal ainda não marcou a data do julgamento, que deve definir se esse formato é válido ou não no Brasil. Depois de uma avalanche de processos questionando esse tipo de contrato, o Supremo suspendeu em abril todas as ações para evitar que mais pessoas entrem na Justiça até que o martelo seja batido definitivamente. Nesta segunda-feira, o STF reuniu representantes de empresários, sindicatos de trabalhadores, Ministério Público, Ministério do Trabalho e especialistas em uma audiência pública que discutiu o tema. O relator do processo, ministro Gilmar Mendes, afirmou que a inovação deve ser incorporada sem retrocessos e que a lei não pode deter o curso da história. Essa fala pode indicar um possível rumo do julgamento, ainda mais levando em conta como o STF vem sendo favorável à pejotização. O advogado trabalhista Conrado de Mambro explica o que levou a esse julgamento decisivo no Supremo. O que acontece nesse processo é o seguinte: quando a gente volta em 2017, 2018, há uma discussão na Justiça a respeito da terceirização do serviço. E tanto a lei quanto o próprio STF, eles autorizam o uso da terceirização irrestrita. O fenômeno da pejotização, ele entra também nessa discussão, porque quando a empresa pejotiza um trabalhador, ela, na verdade, ela está terceirizando, entre aspas, aquela atividade. Só que, como eu disse, no direito do trabalho, se a gente tem a prestação de serviço de forma habitual, por pessoa natural, mediante pagamento de salário e principalmente com subordinação, a única forma possível de se contratar esse trabalhador é através do contrato de emprego, da CLT. Só que o STF, nessa linha de discussão, de certa forma, ele coloca a pejotização dentro desse conceito de terceirização. E vem, nos últimos anos, reconhecendo, validando outros tipos contratuais, outras formas de contratação, além do contrato CLT. Então, a discussão que a gente tem hoje é que o STF ele vai declarar se essa pejotização, ou seja, se esse contrato entre duas empresas, contratante e contratado, é válido. O senhor consegue fazer uma previsão aí do que pode ser o futuro dessa questão no Brasil? Nos parece, se o STF for coerente com a jurisprudência que ele mesmo vem consolidando nos últimos anos, a tendência é que valide esses modelos de contratos alternativos ao contrato de emprego, ao contrato CLT. E para quem está ouvindo a gente, talvez um trabalhador ou um dono de empresa, o que o senhor falaria nesse momento assim para essa pessoa? Hoje é um momento difícil porque a gente não consegue ter uma segurança jurídica muito clara de qual modelo adotar. Eu, particularmente, sempre orientei que, se a empresa quer contratar um trabalhador subordinado, que vai ter horário de trabalho, vai estar sujeito a ordens, ao controle do empregador, a única forma disponível que a gente tem é o contrato de trabalho através da CLT. O professor de Sociologia da UFMG, Jorge Alexandre Neves, analisa o que pode ter levado a essa tendência da pejotização no Brasil e defende que as relações trabalhistas hoje estão desequilibradas. Pode haver, por parte de algumas pessoas, há uma cultura que eu tenho chamado, até estou escrevendo trabalhos sobre isso, sobre cultura coach, né, de acreditar que se eu tenho a liberdade para empreender, eu vou ficar rico. Então muita gente hoje acredita nisso, né, que é uma ilusão. Então você pode ter pessoas, né, que pensam dessa forma. E aí, quando se criou, por exemplo, o MEI, foi uma forma de formalizar minimamente quem vivia na informalidade. Isso teve um impacto muito positivo lá atrás. Todavia, com a reforma trabalhista e também toda a legislação que houve sobre terceirização, terminou legitimando tudo isso, que um indivíduo tenha basicamente um vínculo, mas trabalhe como pessoa jurídica. E o que o senhor espera desse julgamento que nem tem data marcada? Eu acho que não é questão de proibir ou permitir. Por exemplo, eu acho que antes da reforma trabalhista, a gente tinha uma situação mais razoável. Por exemplo, se o indivíduo é uma pessoa jurídica, mas atende vários clientes, tudo bem. Mas ele é uma pessoa jurídica que atende um único cliente, isso é uma relação trabalhista, laboral, muito clara. Então, eu acho que essas são as questões. Você tem que modular essa relação de trabalho. Repórter Felipe Quintela.